Estamos começando mais um programa Empresários Premium, aqui pela sua Rede Nova TV. Essa emissora que já está presente nos 7 continentes do mundo, 196 países, nas 5 maiores plataformas de streaming do mundo e também nas operadoras de TV a cabo. E hoje nós vamos trazer um empresário de sucesso, um cara incrível que veio lá de baixo e que chegou lá em cima, né? E é com muita alegria que nós vamos apresentar agora para vocês o Anderson Murilo. Seja bem-vindo, Anderson. Bom, então, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente estar batendo esse papo. Antes de falar qualquer coisa, Ju, te amo, porque ela reclama, se eu não mando um beijo para ela. Já ganhei meu dia. Muito bem. O Anderson é casado, pai de 4 filhos, não é isso? E já mandou aqui o beijo para a esposa, não é isso? Ainda tem a calopsita, ainda tem mais um cachorro que é o Bingo. Eu estou comprando uma... Então aproveita e manda um beijo também para o cachorro, para todo mundo aí. Para todo mundo, hein? Legal. Anderson, você é um cara bastante alegre, isso é muito bom, e tenho certeza que nós vamos fazer uma boa entrevista aqui, porque você é uma pessoa que veio lá de baixo. Parece que você começou lá no McDonald's e chegou hoje onde você chegou, nas bolsas de valores, e você é um grande empresário, é um conselheiro, você também tem o seu programa no canal aí da internet, e eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história. Como foi a sua infância? Você veio lá de baixo mesmo? Bom, Itamar, assim, eu sou uma pessoa bastante abençoada. Agradeço muito a Deus, primeiro por ter tido a oportunidade de, naquela corrida dos espermatozoides, eu ter conseguido vencer aquela galera que estava lá comigo disputando. O que acontece? A minha vida, ela tem algumas perdas que foram bastante difíceis, mas eu sempre procurei olhar a vida de uma forma muito positiva, né? Se estamos aqui, vamos tentar fazer a coisa dar certo. Então, assim, eu nasci em Ipatinga, em 1970, Minas Gerais. Foi uma fase difícil, porque eu perdi 2 irmãos, um caminhão atropelou, um ano depois, um outro caiu numa fossa e morreu afogado. E aí meus pais foram para o Rio de Janeiro. Me criei no Rio de Janeiro, entre 2 favelas, no subúrbio do Rio de Janeiro, mas uma época maravilhosa, né? Anos 70, anos 80, que a gente podia brincar na rua, soltar pipa, fazer tudo e mais um pouco. E aos 18 anos, os meus pais decidiram vir para São Paulo. Meu pai trabalhava na Cisper, fabrica copos, né, e tal. E aí a gente veio para São Paulo. Para mim foi um choque, né, porque eu estava no Rio, com 18 anos de idade, naquela época boa de ir para os bailes, dançar. Como assim, pai? O que eu vou fazer em São Paulo? Eu não conheço ninguém, a gente não conhece ninguém. Bom, filho, eu vou para lá, eu vou continuar trabalhando, depois eu me aposento e lá vocês vão tocar a vida de vocês. E como a nossa família é do sul de Minas, beijão para Silvianópolis, galera. Aí eu falei, tá bom, pai, estamos juntos nesse barco. E aí o que aconteceu? A minha mãe detectou um câncer no seio. E ela ficou 5 anos fazendo quimioterapia. E em 1994, no dia 1º de setembro, ela faleceu de câncer. Eu tinha 24 anos de idade. Meu pai, 3 meses antes, começou a sentir dores, né? E eu fui com ele no médico. E aí o médico virou para mim e falou, olha, eu queria falar com você em particular. Eu falei, como assim? Minha mãe já nas últimas, né? Ó, o teu pai está com câncer. Eu falei, como assim câncer? Minha mãe está ali nas últimas, e meu pai que era ali o meu alicerce, com 51 anos de idade. E aí, meu pai foi fazendo tratamento, enfim, em uma época difícil, porque eu estava começando um negócio, com R$1.000 de capital, morando numa kitnet, com um irmão de 18, tendo que terminar uma faculdade em Mogi das Cruzes, pegando o trem todo dia para ir para lá, porque eu morava na Liberdade. E meu pai internado de um lado, minha mãe internada do outro. E aí quando foi no dia 15 de setembro, 15 dias depois, o meu pai faleceu. Então,
a vida me colocou uma situação ali que ou eu poderia me colocar como vítima, ou eu poderia me colocar como coitadinho, mas aí eu acredito, é um pouco daquilo que eu acredito, né? Não existe uma fórmula pronta, né? Primeiro, eu acredito que Deus, quando Ele tem os planos dele para a gente, é maior do que tudo. Eu sou católico, não discuto religião, eu discuto você ser do bem e fazer o bem. Isso para mim é o que mais importa. E outro, meu pai com a minha mãe, com certeza, me guiaram. Porque a gente perde a sensação física de tocar a pessoa que não está mais com a gente, mas a gente não perde a sensação de sentir a pessoa com a gente. Então, a minha mãe, nessa trajetória, ela sempre esteve do meu lado. Minha mãe com meu pai, eles são vivos. Eu criei uma forma de sentir eles. Como é que eu sinto a minha mãe? Eu sou apaixonado por cozinha, né? Minha esposa acabou até escrevendo, fazendo no Instagram, tem lá, chefe Anderson Murilo. E que toda quarta-feira eu vou para a cozinha, porque eu sou apaixonado por gastronomia, e a gente quebra a semana, eu sempre faço um prato diferente, já há muitos anos. Eu não sigo receita, nada, vai tudo na base da intuição. Mas eu sei que quem está ali comigo é minha mãe. Eu sei que quem está ali comigo é minha avó. Por quê? Porque elas eram apaixonadas pela cozinha. Então, quando você vive momentos que eram momentos muito bons, no caso, por exemplo, da minha mãe, ela está viva comigo ali, né? Então, assim, eu sou um cara que eu tive uma trajetória de desafios, né? E hoje, aos 51 anos de idade, muita coisa que eu aprendi, né, eu consigo falar, porque eu já vivi muita coisa. Então, quando eu converso com as pessoas sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócios, eu falo daquilo que foi a minha experiência de vida. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas, né? Não existe o certo, o errado, quem é bom, quem é... Não, cara, cada um escolhe o que quiser. Mas eu entendi algumas coisas. E a primeira coisa que eu entendi é a importância de gerenciar minha mente. Porque eu falei, a mente, ela tem que ser tão bem gerenciada em questões emocionais, quanto em questões racionais, onde eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, ok, mas eu também tenho um outro lado da minha vida que tem que também vir na mesma linha de raciocínio. Então, assim, contando um pouco dessa fase, a minha história é um pouco isso, mas eu sou um cara extremamente feliz. E a minha mãe, mesmo ela perdendo 2 filhos, ela sempre, de alguma forma, ela projetou todo o carinho dela, todo o amor dela comigo e com meu irmão. Eu tenho um irmão que tem uma diferença de 6 anos, né, que está com 18, chama Alisson. Beijão, Alisson. E a gente conseguiu ter uma infância maravilhosa. Agora, você trabalhou, me parece, no McDonald's. É verdade isso, Anderson? Não tem jeito. Porque o que acontece é o seguinte, eu desde cedo, eu morei entre 2 favelas no Rio de Janeiro, lá no bairro do Jacaré. Tem que mandar um abraço para a galera do Jacaré também. O que acontece? Eu queria ter minhas coisas. Minha família não tinha condição financeira para nada. Para nada. A gente viveu dignamente, mas de uma forma muito simples. Olha, se eu quero ter algo, eu tenho que correr atrás. Não tem para onde fugir. Então, já vendi queijo, já entreguei jornal, tudo que você puder imaginar, eu já vendi picolé, né? Então, eu ia para a praia vender picolé, tudo que você imaginar. E aos 16 anos eu tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's, né? Que eu sou muito grato, porque me abriu uma porta, foi uma escola aos 16 anos, né? Era muito bom, todo dia eu comia lá os lanches, né? Todo dia, mas não enjoava, não. Não enjoa mesmo, não? Cara, quando você é mulher... Porque o pessoal fala que se comer todo dia lá o McDonald's, depois não consegue nem passar na porta, não é verdade. Eu só ficava com vergonha, porque 16 anos você sabe, né? A gente é aquele moleque bobo, né? E as menininhas iam lá, e aí, bom, quando eu estava no caixa, opa, legal. Agora tinha dia que eu estava limpando o chão. Nossa. Eu tinha que passar o esfregão. Aí eu ficava meio escondidinho das meninas, né? Mas foi um aprendizado, porque lá você aprende a fazer de tudo um pouco, né? Mas aí a minha trajetória profissional, como é que ela veio, né? Depois do McDonald's, aí veio para São Paulo. Aqui eu fui trabalhar como escriturário e caixa no Banco Real, na Boa Vista. Inclusive, minha mãe que me levou para a minha entrevista de emprego, né? Me esperou sair. E aí, como é que foi a sua entrevista de emprego? Acho que vai dar certo. E deu, né? E deu, graças a Deus. Aí fiquei 3 anos no Banco Real.
No Banco Real tem um episódio interessante, porque como eu não tinha grana para nada, eu ia trabalhar com um sapato que estava com uma boca de jacaré. Nossa, aquela boca aberta mesmo, né? A parte de baixo no chão e a outra... Aquela boca de jacaré. E eu já tive sapato de jacaré também. Então, aí o meu amigo, eu falei para ele assim, cara, eu tenho uma cola que dá para colar o sapato. Era cola de sapateiro, né? Tá bom, cara, traz aí, que eu preciso dessa cola. Aí ele trouxe, eu coloquei no armário, porque a gente tinha os vestiários, cada um tinha o seu armário. No final do dia, o pessoal me manda embora. Olha. Porque não podia cheirar cola dentro do banco. Olha. Até você explicar que você não estava cheirando, que você estava usando ali no sapato. Não, a sorte que eu mostrei. Falei, amigo, deixa eu só te mostrar qual o objetivo disso. Aí eu peguei o sapato e mostrei a boca de jacaré. Mas são coisas do dia a dia. Mas ali no banco, eu fui também aprendendo muito. Sim. Aí eu saí do banco e fui trabalhar na Sul América, na área de planos de saúde da Sul América. E nesse momento da Sul América, também foi um nível de aprendizado gigante. Né? Porque a Sul América, ela tinha um plano de saúde administrado, que atendia a Ford, Companhia Suzano, grandes corporações, e ela queria entrar no modelo de pré-pagamento para atingir pessoa física, família, PMEs, empresas médias. Então, eu estava ali naquele momento de expansão da operação. E quem vendia plano de saúde eram os corretores de seguros. Então, as empresas compravam planos de saúde para os funcionários através de corretores de seguros. E os RHs que gerenciavam isso no dia a dia. E aí os RHs começaram a falar assim, isso é legal, viu, gente? Porque entrevista de empreendedorismo é muito legal quando a gente consegue ter algumas sacadas e que as pessoas percebem essas sacadas, né? Então, a primeira sacada que para mim foi importante, o cliente virou e o RH falava assim, se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo, eu tenho essa dor. Eu comecei a olhar aquilo e falei, opa, isso está muito recorrente. Isso está muito recorrente. Eu estava terminando a minha faculdade de Publicidade e Propaganda, tem um professor chamado Carlos Alberto, e uma matéria que eu fiquei apaixonado, que foi planejamento, né? Falei, peraí, planejamento, os RHs estão falando ali que se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo, eu acho que isso aí dá um match, acho que dá para juntar isso aí e montar um negócio. E aí o que eu fiz? Saí da Sul América, fiquei 3 anos lá, e montei uma corretora de seguros, na época, chamada Base Brasil. E era uma corretora que eu comecei ela numa kitnet. Poxa. E foi nesse ano de 94. Você imagina 94 na minha cabeça, enterrando pai e mãe. Nossa. Um irmão de 18 que ainda não trabalhava. Tendo que pegar o trem todo dia para a faculdade e começar um negócio. Né? Então, mas isso também é muito importante. Quando você monta um negócio, você tem algumas fases desse negócio. Então, a primeira fase é o seguinte, cara, você precisa pagar as suas contas, não tem jeito. Então, você vai sobreviver. Né? Então, é a primeira fase do teu negócio. Então, ok, vou sair, vou ganhar dinheiro para pagar o meu aluguel da kitnet, para pagar a comida, essas coisas. Então, só que eu fiz eu acho que isso é muito importante para quem quer começar um negócio. Na primeira fase do negócio, pensa qual é o mínimo que você precisa para sobreviver na sua vida pessoal. Isso é a primeira coisa. E viver com aquilo. E viver com aquilo. Não, porque tem gente que ele vive com 5 mil reais, um exemplo, só que ele gasta 10, né? Aí não tem como, né? Então, mas olha como é que uma coisa é simples, né? Eu vou montar, porque também hoje a gente tem que simplificar a vida, tá? Eu sou um cara, a minha frase que eu levo para a minha vida, simplifica a vida e ela simplifica para você, ponto. Mas para que você faça isso, você precisa ter um gerenciamento da sua mente. Você tem que gerenciar a sua mente para isso. Então, assim, eu vou ser dono de um negócio. Cara, muito simples. O que é ter uma empresa? Ter uma empresa é, você primeiro sobrevive dela, depois você posiciona essa empresa num segundo momento, faz a tua empresa ter visibilidade, faz o mercado desejar ter a tua empresa e depois, num outro momento, você vai valorizar essa empresa a tal ponto que você vai atrair investidores, que você pode fazer um IPO, mas você tem que fazer o passo a passo, por quê? Você tem que implementar as melhores práticas. Não tem jeito. E você só implementa as melhores práticas se você investe na empresa. Então, até os 30 anos de idade, costumo dizer que eu era um dos empresários mais pobres de São Paulo. Mas eu tinha a construção de uma das empresas mais bem-sucedidas naquele segmento. E por quê?
Porque eu preferia ter a minha equipe, pessoas ganhando 2 vezes mais, 3 vezes mais do que eu, como dono do negócio, mas esse time fortalecendo a minha empresa, eu tendo uma empresa forte. Então, isso é uma dica que eu também dou para as pessoas. Cara, até os 30 anos de idade, que eu só comprava roupa no Brás, na feira eu ia meio-dia, não tive carro, não tive... Então, assim, hoje, se você tem até os 30 anos de idade, pega todo o dinheiro que você vai ganhar, investe em conhecimento. Principalmente a gente... Cara, eu sempre fui um cara pobre, eu nunca tive condição financeira para nada, só estudei em escola pública, a minha vida inteira. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, conhecimento. Então, só que um conhecimento direcionado. Não, tem uma diferença de você estudar e tem uma diferença de você buscar conhecimento. O conhecimento você aplica para a tua vida, né? Então, o que eu fiz? Então, eu fui trabalhar muito em cima dessa direção. Então, estudar, recuperar. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou abrindo a minha mente, a minha cabeça, ela vai me dando possibilidades de decisões mais acertadas. Então, isso foi muito importante para a minha vida. E investimento nos negócios. Então, até os 30 anos de idade, por quê? Faz uma conta. O que é Deus, mas Deus permitindo, a gente chega até os 85 anos de idade, cara, surfando. Verdade. Viajando para onde quiser, curtindo a vida. Pô, por que eu tenho que acelerar toda a minha vida quando eu começo a ganhar dinheiro? Por que eu tenho que conquistar tudo naquele primeiro momento da minha vida? Será que até os 30 anos de idade eu não tenho que fazer uma base forte? Para crescer depois, porque né? Depois dos 30 até os 80, eu tenho 55 anos pela frente para fazer escolhas. O que você quer? E a pessoa quer resolver tudo da noite para o dia. Anderson, nosso papo está muito gostoso aqui, tenho certeza que vocês estão amando o nosso programa, mas nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E eu quero perguntar para o Anderson Murilo como que ele, que veio lá do McDonald's, conseguiu dar um boom na sua vida. Fique ligadinho e voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo. Vocês viram que o intervalo foi rapidinho, nós já fomos e já voltamos porque temos muita coisa importante para você. E agora eu quero aproveitar para mostrar para vocês este meu livro que nós estamos fazendo o lançamento. É O Menino Limoeiro. Como que um menino limoeiro que vendia limão com 5 anos de idade chegou aos dias de hoje sendo assessor do empresário Silvio Santos, amigo particular e conselheiro dele, e CEO da Rede Nova TV, uma das maiores emissoras do país. Vocês vão conhecer a minha história neste livro. Vale a pena, e para isso, basta você entrar no meu Instagram, Itamar Oliveira Oficial, e com toda certeza você vai gostar de conhecer a minha biografia, a minha história, tá bom? E hoje nós estamos recebendo aqui também um outro vitorioso, né? Outro rapaz que veio lá de baixo como eu e que venceu na vida. É o Anderson Murilo, ele que é empresário, ele também tem um programa no canal Insight, ele que foi do McDonald's, já vendeu sorvete, já vendeu pastel, já vendeu de tudo e hoje é um dos grandes empresários e tem uma das suas contas nas bolsas de valores. Anderson,
como é para você vir lá de baixo e chegar onde você chegou? Existe algum segredo? Algumas pessoas dizem, o segredo do sucesso eu não sei, o do insucesso é querer agradar a todos, né? Mas, entre aspas, você poderia contar qual é o segredo para ser um milionário? Bom, vou contar sim. Esse segredo, ele se chama jornada. O que é jornada? A partir do momento que você vibra com cada etapa da sua vida, com cada conquista da sua vida, ou seja, nunca esperar ser isso ou ter aquilo. Então, a minha jornada é o mais importante, né? Então, cada conquista que eu fui tendo, eu vou vibrando com ela, eu vou colocando intensidade nela, eu vou melhorando ela. E aí, naturalmente, eu vou colocando uma energia muito positiva em cima de tudo isso. Então, o segredo é a gente entender que a vida é só uma passagem, é a gente vibrar com cada conquista, e aí você faz algo diferente. Então, esse é o meu segredo. Não ser feliz quando tiver isso ou quando tiver aquilo. Até porque ser feliz tem pressa. Tem pressa, né? Então o importante é buscar a felicidade. E o dinheiro vem naturalmente. É claro que para isso você precisa trabalhar, acordar cedo, né? É como o meu patrão e meu amigo Silvio Santos, que acorda cedo e dorme tarde. E transpira bastante. E eu perguntei para ele, Silvio, qual é o segredo do seu sucesso? E ele falou, acordar cedo, trabalhar muito e acreditar nos seus sonhos. Então você aí em casa, acredite nos seus sonhos. E se você é um jovem, você tem uma ideologia, você quer realmente pensar, lembrar do seu passado, isso é importante também, para você nunca esquecer de onde você veio, né, Anderson? Porque tem muitas pessoas que veio lá de baixo e depois ganham a fama, ganham o dinheiro e esquece do passado, esquece das suas origens. E isso jamais deve ser feito, não é? Eu acho que a gente tem que ter uma base, né? Eu acho que a base ela é muito importante, né? A base ela começa com princípios e valores. Eu acho que isso é a primeira coisa. E depois são as escolhas que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? Então, nessa questão do mundo dos negócios e nessa questão de buscar boas práticas para o mundo dos negócios, a primeira linha de raciocínio era exatamente o processo de conhecimento e de investimento. Então, isso é crucial, isso é fundamental, né? Então, assim, o cara vai lá e tem uma ideia que vai resolver a dor de alguém. Beleza. Aí ele pega e tem a coragem de montar um negócio. Legal. Depois, o que esse cara tem que fazer? Cara, botar a barriga no balcão e ralar muito. Porque vida de empreendedor, vida de empresário, não é glamour, não é ralar muito, é trabalhar muito, é muita responsabilidade, são muitas famílias que estão ali junto contigo, são muitos sonhos que você está construindo com muita gente que está contigo nisso. Então, você tem que estar disposto a isso. É verdade, e o Silvio mesmo, ele diz que para você vencer na vida, você quer ser um empresário de sucesso, você quer ser um empresário premium, você tem que ralar bastante. Porque às vezes as pessoas veem a gente com relógio bom, vê com um carro legal, vai, poxa vida, aquele empresário ali, olha que legal, que bacana, mas não sabe o que a gente rala, né, Anderson? A gente tem que pagar o preço, a gente tem que acreditar nos sonhos. Então, se você pretende vencer na vida, acorde cedo, transpire bastante, lute, batalhe para você, quem sabe, conseguir, porque hoje em dia parece que está mais difícil. Antigamente, parece que as coisas eram mais fáceis, não é? Hoje em dia, Anderson, você acha que é mais difícil vencer na vida? Olha, a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é se elas querem ou não dar o próximo passo. Se elas querem mudar de vida. Se elas estão inconformadas com aquilo que é o dia a dia deles. Ou seja, eu gostaria de mudar a minha vida pessoal, profissional, financeira. Ok. Se eu quero isso, qual é o passo que eu tenho que dar? Né? Porque o grande desafio hoje como eu estava te falando, são as questões de você gerenciar o teu cérebro, gerenciar a tua mente, para que você quebre aquelas dificuldades que surgem ali no teu dia a dia. Ou seja, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, né? E quando a gente olha, por exemplo, o mundo dos negócios,
A gente erra muito. E o processo de errar, você montar negócio, não dar certo o negócio, partir para outro negócio, isso faz parte. É um processo de aprendizado. Mas para você ter isso de uma forma muito clara, você precisa estar equilibrado. Então, o que eu procurei fazer? Primeiro, como é que eu consegui caminhar? Porque eu não acredito num empresário bem-sucedido ou num executivo bem-sucedido se ele não tiver o outro lado bem ajustado. Eu não estou falando que a gente não tem problema, que a gente não tem dificuldade. O mundo não é perfeito, não. A gente erra, tem problema, só que a gente vai mais preparado. Então, primeira coisa, trabalhar a evolução espiritual. Simples, a gente nasce, a gente morre. Então, como é que eu consigo melhorar como ser humano? Com as minhas atitudes, com a minha família, como é que eu impacto a minha sociedade? Depois, cuidar do maior patrimônio que eu tenho, minha saúde. Saúde física, mental. E todo mundo sabe o que tem que fazer. Terceiro, colecionar bons momentos para contar boas histórias. Porque o maior patrimônio que a gente leva é a quantidade de boas sensações. Então, quando eu consigo estar equilibrado espiritualmente, por quê? Porque eu aceito melhor a vida, porque isso me traz paz, porque eu consigo olhar o outro. Então, isso faz com que você vá para o teu negócio, para quê? Para servir o teu cliente, para servir os seus colaboradores, porque você está preparado para aquilo. E então, naturalmente, você faz o teu negócio dar certo. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas acabam indo para os negócios, mas não vão para servir o cliente, não vão para servir os seus colaboradores. Por quê? Porque elas não estão bem resolvidas muitas vezes. E aí acaba batendo cabeça, clima organizacional e uma série de coisas. Então, eu acho que o líder, eu acho que o empresário é aquele cara que está mostrando um caminho. Né? Ele está falando, gente, vamos por aqui. Tem um pote de ouro lá no final do arco-íris para a gente. Essas pessoas precisam vir com você. Né? Então, isso é muito importante. Então, se você consegue trabalhar esses aspectos... Aí acaba sendo uma pessoa vitoriosa. Anderson, o tempo está se esgotando, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu canal Insight, porque esse canal ele é muito bacana, né? Eu tive a curiosidade de dar uma olhada e também eu sei que você é um investidor de startups. Me fale um pouquinho, em breves palavras, sobre esse canal. Tá. Bom, então assim, em 2010 eu fiz o IPO da minha empresa, em 2017 eu me desvinculei da minha empresa, hoje eu sou acionista, né, da minha empresa, Brim3, e o que eu faço hoje? Basicamente, 70% do meu tempo está em negócio, 30% em projetos sociais. Quais são os negócios que eu estou atuando hoje? Então, a gente tem uma startup voltada para RH, chamada Helena, onde a gente trouxe diretores de RHs, e esses diretores são compartilhados para empresas pequenas e médias a custo baixo. Ou seja, o cara vai lá e resolve todos os problemas de RH estratégico. Eu tenho uma empresa chamada Anima, que é uma corretora de benefícios e uma compradora de benefícios para empresas pequenas e médias. Então, em vez do cara perder tempo em comprar VT, VR, VA, a Anima vai lá e resolve. Vai lá e resolve tudo. E uma agência de marketing digital chamada Milano. Eu sou sócio dessas 3 operações. Qual é o meu papel nelas? Eu sou sócio estratégico investidor. 30% do meu tempo está em projetos sociais. Então, quais são os projetos que eu atuo hoje? Hoje, eu trabalho com mentoria para jovens. Então, eu tenho 400 jovens emparelheiros no projeto Vivenda e que a cada 15 dias eu falo com eles sobre empreendedorismo e carreira e falo para eles o seguinte, moçada, vamos olhar o para-brisa, o retrovisor já foi, né? E mostrar para eles quais são os caminhos para vencer na questão de empreendedorismo e na questão de carreira. Eu sou palestrante motivacional e também faço mentoria para pequenos e médios empresários, onde eu pego esse dinheiro e reverto para o Instituto Gabi, que cuida de crianças com síndrome de Down gratuitamente, que é um projeto do Francisco. Ele perdeu a filha 20 anos atrás, atropelada, e ele criou esse projeto para ajudar essas crianças a terem uma qualidade de vida melhor. E o canal Insight, como a minha trajetória de empreendedorismo, de carreira, ele é bastante extenso, eu já estou com 51 anos, né? Então muita gente falou, cara, por que você não compartilha, né, práticas de empreendedorismo, de carreira, enfim. Ah, legal, cara, eu posso sim contar várias coisas que eu acredito, são coisas minhas, mas mais do que isso, vamos trazer essa galera aí que está impactando a vida das pessoas, principalmente na nova economia, né? Para quê? Para a gente desvendar a mente desses caras.
Vamos entender por que esses caras hoje empreendem e como é que são as empresas que estão sendo criadas, né? Quais são os modelos de startup, o que é uma startup, como é que se atrai investidor, como é que você resolve as dores das pessoas, como é que você tem o seu negócio mais posicionado nas mídias sociais. Então a gente criou um canal, podcast, chamado Canal Insight, onde o intuito é pegar principalmente os jovens e trazer eles para começarem a ter uma linha de empreendedorismo e de carreira, aprendendo com os melhores professores, né? Porque hoje, o cara pede 1h30 para ir, 1h30 para voltar, no trem, no ônibus, no metrô, para trabalhar, para estudar, sei lá o quê. Cara, não, amigão, não vamos mais perder 1h30 não, vamos ganhar. Vamos ganhar 1 hora aprendendo com aquelas pessoas que realmente construíram histórias, né? Eu acho que melhor do que aprender é aprender com quem construiu uma história. Verdade. Então, por essa razão, a gente criou. O canal ele não é monetizado, eu não ganho dinheiro com o canal, eu ganho dinheiro com meus negócios. Então, é outra coisa. Mas e por que a gente faz isso? Por uma razão muito simples. É melhorar o mundo. Construção de legado. É verdade. No final do dia, a gente tem que fechar ciclos. Então, a gente tem o ciclo da infância, da adolescência, da carreira, da estabilidade financeira, e chega um momento que a gente precisa voltar isso para a sociedade. E para mim, voltar para a sociedade é voltar produzindo riqueza. A gente tem que mostrar para as pessoas que as pessoas podem produzir a sua riqueza, elas podem ser protagonistas da sua vida. Então, por que a gente tem que falar que as pessoas são vítimas? Por que a gente tem que falar que as pessoas são coitadinhas? Ok, se você está aqui e tem pessoas que já estão aqui bem na tua frente, cara, corre mais para chegar até essas pessoas, mas você pode chegar nessas pessoas. Então, hoje, a minha bandeira é trabalhar muito em cima disso, né? Mostrar para as pessoas que elas podem serem protagonistas e produzirem riqueza. Anderson, infelizmente o tempo acabou, eu gostaria de ficar aqui mais meia hora, 1 hora te ouvindo, porque a gente aprende, né? E eu gosto de aprender com quem sabe. Meu pai falava, filho, aprenda com quem sabe. Anderson, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, você trouxe muitos ensinamentos para os jovens, para os nossos telespectadores, e eu quero agradecer a você também, que acompanhou esse programa sensacional. Que Deus possa abençoar a todos vocês e voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.